Olá, jovens que estão estudando para o concurso do Colégio Militar, 6º ano. Esse aqui não é um vídeo de matéria, de resolução de problemas. É um vídeo sobre orientação de estudo. Estudo utilizando uma ferramenta muito poderosa, que são as questões da prova do ano anterior. As questões da prova de 2021. Então você está estudando para fazer a prova em 2022, vai utilizar essas questões aqui para estudar. E como você vai utilizar? É simples, é só resolver as questões, olhar elas sendo resolvidas? Não, o estudo não consiste em somente isso. Tem uma maneira certa de estudar, ou vamos dizer, uma maneira mais eficiente. Então, antigamente, era só você fazer umas provas de anos anteriores durante o ano e quando tivesse faltando assim 1 mês, 2 meses para a prova, você resolvia as provas do ano passado, retrasado. Só que agora tem um fator complicativo, que é a duração da prova e o estilo das questões mudou um pouco. Quer dizer, o programa continua sendo o mesmo, só que as questões, elas estão um pouco diferentes, elas estão mais pesadas, digamos assim. Então, só para relembrar, como que eram as provas até 2019? Até 2019, as provas eram assim, elas eram 20 por 9, ou seja, você tinha 20 questões e você tinha 9 minutos para fazer cada questão. Eu estou falando da prova de matemática. A prova de português era assim também, só que tinha a redação. Mas eu estou falando somente sobre matemática aqui. Então você tinha aqui 20 questões, uma média de 9 minutos para cada questão. Esse produto aqui dá 180, quer dizer 3 horas. 3 horas para resolver 20 questões, você tinha 9 minutos por questão. Só que agora eles fizeram aqui uma maldade. Eles reduziram isso aqui para 12 questões e você tem 6 minutos para fazer cada questão. Olha só, isso aqui dá 72 minutos. Na verdade não é 6, é quase 6, porque a prova, na verdade, é assim agora. Você tem 3 horas e meia para fazer a prova inteira. Português, matemática e redação. Vamos que você tem aqui 1/3 do tempo para resolver cada prova. 1/3 para matemática, 1/3 para português e 1/3 para redação. Então, 3 horas e meia são 3 horas e 30 minutos. Se você dividir o tempo igualmente para matemática, português e redação, você vai ter 1 hora e 10 minutos para resolver a matemática. Olha só, isso dá 70 minutos. Então, na verdade, não é 6, é quase 6, é um pouquinho a mais, é 5 minutos e tal. Então, fica muito difícil, você tem menos tempo. Olha só, se eles tivessem reduzido o número de questões à metade e reduzido o tempo à metade, isso aqui era assim, ó. 20 questões, 3 horas, 180 minutos. Olha, se eles pegassem essa proporção aqui e reduzissem tudo à metade, se ao invés de 20 questões eles dessem 10, metade das questões, né? E eles colocassem a metade do tempo para resolver elas, seria justo. Quem resolve 20 questões em 180 minutos, resolve a metade das questões na metade do tempo. Só que não foi isso que eles fizeram. Ao invés de 10, eles colocaram mais, colocaram 12 questões. 12 ao invés de 10, é mais que a metade. E o tempo não é 90, o tempo virou 70 minutos. Então, o número de questões diminuiu, mas não diminuiu tanto assim. Agora, o tempo diminuiu bastante. Antes você tinha 9 minutos para fazer cada questão e agora você tem um pouco menos que 6 minutos. Eu vou ser bonzinho, vou colocar 6 minutos aqui, tá? Então, com menos tempo, eles deveriam simplificar essas questões, né? Por exemplo, colocar uma questão com menos conta, só que na prática não foi isso que aconteceu. Essas questões aqui fizeram 2 maldades com essas questões. Primeiro, elas ficaram mais complicadas. Elas viraram questões híbridas. Como assim? Híbridas.
seria misturando matérias, tá? Já que tem que cobrar um programa e você agora tem menos questões para cobrar, eles colocaram 2 assuntos dentro de uma questão só. Então você tem que calcular, por exemplo, uma área, e sabendo essa área, você vai lá e calcula o volume. E aí depois ele pede o número de divisores, ele vai complicando. Então, as questões agora, elas ficaram mais longas, mais trabalhosas. Além delas serem híbridas, você tem um menor tempo. E alguns colégios militares colocaram essas questões com mais contas. Mas isso pode variar um pouco de um colégio para outro, tá? O Colégio Militar do Rio de Janeiro, esse ano, ele botou as questões todas com muita conta, com multiplicação de números decimais com 2 casas, com números quebradinhos, né? Então, qual é o resultado? Muitos alunos não conseguiram terminar a prova. Qual a solução para esse problema? Olha, existem várias coisas que podem ser feitas para melhorar essa situação, para você ser treinado a resolver uma questão em menos tempo. Sim, dá para espremer um pouco, mas além disso, você precisa se acostumar a fazer esse tipo de questão. É um estilo diferente de questão. E de preferência, você tem que começar a fazer essas questões já no início do ano. Início do ano. Ou, mais genericamente falando, no início do preparatório. Então, não deixa para resolver essas questões novas lá quando tiver a prova se aproximando, quando tiver faltando 1 mês, 2 meses para a prova. Não, você tem que começar a se acostumar a fazer esse tipo de questão, que elas são um pouco diferentes em termos de trabalho, em termos de tempo, em termos de conta. Você tem que se acostumar com isso. Até 2019, o estudo para o Colégio Militar, usando questões anteriores, era feito da seguinte forma. Todas as provas usavam esse formato aqui, 20 por 9. 20 questões, 9 minutos para cada questão. Então, normalmente a gente fazia assim. Vamos dizer que isso aqui seja a representação do ano letivo, o preparatório inteiro. E aqui vamos colocar o período de revisão. Revisão. Por exemplo, você ia fazer a prova em 2020. 2020, então você estudava usando as provas de 2019 para trás. Vamos colocar aqui, nesse período de revisão, fazer todas as provas de 2019 e todas as provas de 2018. Então, 2019, 2018. Isso aqui estava bom, né? Porque você tem quantos colégios militares? 14. E as provas tinham 20 questões. Então, se você pegasse todas as provas de 2018, você já tinha aqui 280 questões. Com 2019 é a mesma coisa. Quer dizer, você na tua revisão, você acabava estudando, resolvendo, olhando a resolução de 560 questões aqui nesse período. Tá bom, né? Tá de bom tamanho. E aí, ao longo do ano, vamos dizer assim, ao longo dos capítulos do preparatório, vamos colocar aqui uma divisão hipotética em capítulos. Capítulo 1, capítulo 2... etc. Digamos que você tem aqui 10 capítulos. Capítulo 10. Aí você pegava questões de 2017 para trás e resolvia aqui, ao longo do ano. Então, digamos que esses pontinhos aqui sejam questões de provas do Colégio Militar de 2017 para trás. Claro que você podia também resolver algumas de 2018 e 2019. Isso aqui estava de boa, porque você ia fazer uma prova nesse estilo, que é o estilo 20 por 9, 20 questões, 9 minutos cada. Você utilizava na revisão provas também nesse estilo e fazia lá uma prova nesse estilo. Só que isso aqui agora mudou. Como que é agora? Agora é isso aqui, ó. 70 minutos para fazer 12 questões. Então, como que você vai utilizar essas questões de anos anteriores para o seu próximo concurso? Como você vai utilizar?
Quem vai dizer isso é o seu curso, é o seu professor de matemática. A princípio, quem controla o seu estudo, quem é o responsável pela sua preparação, é o seu professor de matemática, é o seu curso preparatório. Você não tem que aceitar que outras pessoas fiquem dando palpite na sua preparação. Agora, se você não tem um professor responsável, se você não está fazendo curso, se você está estudando por conta própria, por exemplo, estudando por conta própria, você vai no YouTube, olha lá no meu canal, tem um monte de aulas e questões resolvidas. Aí você resolveu estudar por conta própria, olhando aquele material, certo? Então, nesse caso, você pode utilizar a minha sugestão de estudo, que é a mesma modalidade que eu utilizo na minha plataforma de ensino para colégio militar. Essa modalidade é essa aqui. Se você quiser seguir, pode seguir, fique à vontade. Nós estamos em que ano? Nós estamos no final de 2021, tá? Já teve a prova do colégio militar esse ano, foi semana passada, então existem lá as provas de 2021. Você vai pegar o seu ano de preparação e você vai resolver aqui ao longo do ano todas as questões dessas provas de 2021, de 2020, que ficou para trás, de 2019, de 2018, etc. Porque antes se costumava fazer isso aqui, deixar os 2 últimos anos para usar como revisão antes da prova, porque a prova era no mesmo estilo, ou pelo menos no mesmo timing. 20 questões e 9 minutos cada um. Agora, você precisa treinar questões feitas no estilo de 2021, que é um estilo diferente. É o estilo que tem o quê? 6 minutos para cada questão. E são questões híbridas. Assim, que pede 2, 3 assuntos na mesma questão, dá mais trabalho fazer, né? É mais provável de você errar. E também, alguns colégios militares estão colocando questões com mais contas. Então, você não pode ficar sem resolver agora as questões de 2021 e deixar para resolver só lá na revisão. Você tem que ir se acostumando já desde o início do ano, desde o primeiro capítulo do seu preparatório, com questões no estilo 2021, tá? Então, repito, existem 3 estilos. É o estilo de 2019 para trás, que é 20 por 9. 20 questões, 9 minutos. Tem o estilo de 2020, que é com 12 questões, só que questões com 7 minutos e meio. Você tinha 1h30 para fazer a prova de matemática. Você tinha ao todo 4h30 para fazer a prova. Aí eles resolveram diminuir para 3h30. O que aconteceu? Aí você agora, para fazer as 12 questões, cada questão você só tem 6 minutos. Que maldade, hein? Então, você tem que se acostumar com esse tipo de questão. Vai resolver desde o início do ano as questões da prova de 2021, que nem estão ainda disponíveis, né? Tem colégios militares que ainda não divulgaram a prova. Então, ainda existem poucas questões de 2021 disponíveis no YouTube, disponíveis em vídeo, disponíveis para qualquer curso ou professor. Mas ao longo do tempo você vai ter essas questões aqui. E as de 2020 você deve resolver elas também, todas, desde o início do seu preparatório. E é claro, dos últimos anos também, 2019, 2018, 2017, para você poder fazer uma boa quantidade de questões. E aqui, já que você vai resolver essas questões ao longo do ano, na revisão, você vai resolver o quê? Eu recomendo que você resolva novamente as questões de 2021, porque afinal de contas é a prova do ano passado, né? Não vai desprezar isso. Apesar de você já ter resolvido ela ao longo do ano, ao longo dos capítulos do seu preparatório, claro, capítulo sobre frações, você resolve as questões de frações. Capítulo sobre porcentagem, você resolve as questões de porcentagem e assim por diante. Então você vai aqui na revisão fazer novamente todas as provas de 2021 e aqui vai ter que resolver alguma coisa que ainda não existe. Eu mesmo não fiz. Aliás, ninguém fez. Todo mundo vai ter que criar isso. Todos os cursos vão ter que criar isso aqui. Eu vou chamar de seleção.
Essa seleção é um conjunto de simulados. Uma prova simulada, normalmente eles pegam questões de várias provas do Colégio Militar e montam uma única prova. É uma prova Frankenstein, né? Mista, com questões de vários colégios militares. E também, uma outra coisa que pode ser feita, pelo menos eu vou fazer, é fazer questões adaptadas. Como assim adaptadas? Se você quiser, você pode fazer isso. Pega uma prova um pouco mais antiga, por exemplo, 2016, que tem 20 questões. Dessas 20, você vai escolher as 12 mais trabalhosas. Vamos dizer, as 12 mais difíceis. É claro que para aluno é difícil fazer, né? Mas se você está estudando com orientação de um adulto, de um professor... Tem aluno que tem pai que é engenheiro, professor, é da área de ciências exatas, né? E esses pais acabam orientando os filhos. Então, essa seria uma missão para os pais que vão bolar essas provas aqui. Então, pega as 12 questões mais difíceis e vai resolver isso aqui em 1h10. Pronto. Isso aqui é uma adaptação para fazer uma prova parecida com o padrão 2021, usando provas um pouquinho mais antigas. Tira as questões muito triviais, muito fáceis, muito simples, imediatas de cada prova, pega as 12, digamos assim, menos fáceis. E aí você vai usar 1h10 para resolver. Isso aqui é uma tentativa de bolar alguma coisa parecida com o padrão 2021. Então você pode fazer provas criadas, né? Por esse processo aqui. Isso aqui é o que eu tenho planejado para fazer. Eu não preciso fazer revisão agora. Isso aqui é para daqui a 1 ano, né? Ou 10 meses. Então ainda tenho tempo para fazer isso aqui. Mas ao longo do ano, isso aqui é para já. A minha recomendação é que você estude, além dos que você já tinha, você antes já tinha aqui, ó, 2018 para trás. Vai também resolver ao longo dos capítulos do curso aqui, as questões também de 2021, 2020 e 2019. Que capítulos, hein? Olha só, eu vou fazer uma divisão de capítulos aqui aproximada, e aí o seu orientador, essa história do pai que está orientando, né? Ele vai poder olhar a prova e dividir por assunto. Normalmente, os cursos preparatórios pode ser o programa de um curso, ou pode ser um livro, ou pode ser um curso online. Normalmente, eles dividem a matéria para o Colégio Militar 6º ano nessa ordem aqui. Pode haver diferenças em função do número de capítulos, um pouquinho da ordem dos capítulos, mas é mais ou menos isso aqui, porque é de acordo com o programa. Então, é mais ou menos essa distribuição aqui. Capítulo 1, 9, 10. Vamos ver o que tem nesses capítulos aqui. O capítulo 1 eu vou chamar de básico. No meu curso, por exemplo, o básico são 2 capítulos. Um se chama A Hora de Estudar e o outro se chama Tabuada. Então, seria uma espécie de pré-curso. Ou qualquer outra coisa que você chame de básico. Tem curso que não usa isso, que já coloca esses assuntos misturados aqui nos outros capítulos. Mas eu estou colocando aqui uma divisão genérica para você adaptar. Capítulo 2, vamos botar sistema de numeração. Sistema de numeração. É toda aquela parte de algarismos, unidade, dezena, centena, algarismos romanos, problemas que envolvem algarismos como um todo. Então, questões que são sobre isso, elas pertencem a esse assunto aqui. Capítulo 3 seria as 4 operações. Então, as operações de adição, subtração, multiplicação e divisão, com números inteiros, suas propriedades e expressões envolvendo isso aqui. Capítulo 4 é aquele que a gente chama de múltiplos e divisores. Múltiplos e divisores, números primos, MMC, MDC, MMC, divisibilidade, né? Que mais? Fatoração, tudo isso aqui normalmente está dentro de um capítulo chamado múltiplos e divisores. Aqui, capítulo 5, é o capítulo sobre frações.
Por que essa ordem? É porque você, para saber isso, precisa saber isso. E para saber isso, precisa saber isso. E assim por diante. Então, essa é uma ordem mais ou menos lógica da matemática. Todos os textos sobre matemática básica usam essa sequência aqui. Capítulo 6 seria números decimais, dízimas periódicas, né? Aqui você pode colocar, sabe o que também? Médias. Médias é um assunto que você pode estudar depois que você já conhece números decimais. Tá, capítulo 7, porcentagem. E sabendo porcentagem, você já pode estudar, sabe o quê? Probabilidade. A probabilidade, ela pode ser expressa em número decimal ou em porcentagem. Então você tem que estudar probabilidade depois que você já sabe porcentagem. Esse capítulo 8 aqui, vamos dizer, tratamento da informação. Tratamento da informação. Gráficos e tabelas. Para você lidar com isso, você precisa também conhecer porcentagem, números decimais, porque as perguntas que aparecem envolvem essas contas aqui. A porcentagem de aumento de tanto para tanto, quanto foi? Então você tem que saber esses assuntos para poder estudar isso aqui. Tratamento da informação não é um assunto difícil, na verdade é um dos assuntos mais fáceis, mas você tem que estudar ele depois que estudou isso aqui. Capítulo 9, sistema de medidas. Sistema de medidas. Você vai estudar tudo que tem a ver com medida de comprimento, área, medidas de volume, capacidade, medidas de tempo, medidas de massa, velocidade, né? Tudo isso, sistema de medidas. Aí tem conversão de unidades e tudo mais. Agora, aquele negócio, calcular a área de uma figura, calcular o volume de um sólido, aí isso aqui faz parte desse outro assunto que eu vou chamar de geometria. Em geometria você estuda áreas e volumes, né? Figuras geométricas, sólidos geométricos. Na verdade, esses dois assuntos aqui, juntos, eles têm quase a metade da prova do Colégio Militar. Vamos botar aqui, metade. Isso aqui é uma metade da prova. Isso aqui é outra metade. É quase isso, tá? Esse assunto aqui costuma ter um pouquinho mais. Se não me engano, no edital do Colégio Militar, esse assunto aqui é chamado de números e operações. Tudo que tem a ver com números. E isso aqui... essa parte é chamada de espaço e forma. Mas não se engane, tem praticamente a metade das questões que tem na prova são sobre esses assuntos aqui. São importantíssimos. Então, olha só, você vai pegar todas as provas lá de 2021, de 2020, 2019, se você já não fez isso, né? As questões que estão lá na sua revisão, e você vai dividir por assuntos e vai inserir as questões correspondentes dentro desses capítulos. Questão sobre gráficos e tabelas, você joga lá aqui nesse capítulo. Questões que envolvem volume, área, você joga aqui nesse capítulo. Questões que envolvem frações, você joga nesse capítulo. Pronto. Então, você vai ter que fazer isso. Você que eu estou dizendo é o seu orientador, tá? É o seu pai que é da área de ciências exatas e está te orientando. Se você está fazendo um curso, não precisa nem se preocupar com isso, porque o curso já vai fazer, o professor de matemática já vai fazer. E se você está estudando pelo YouTube, pelo meu canal, você pode se basear nisso aqui e eu vou mostrar agora como que eu implementei isso na minha plataforma de ensino. Lembrando que existem dois tipos de estudo no nosso canal. Tem a plataforma de ensino, que é um produto comercial, tem uma inscrição anual, né? Uma anuidade. E tem o ensino gratuito, que é pelo YouTube. Então, no YouTube você encontra aulas, encontra questões resolvidas, principalmente. É para quem está estudando por conta própria, né? Agora, a plataforma, ela tem esse material do YouTube, tem também 2 livros que eu coloquei lá dentro, que é o livro Base Matemática, ele está inteiro dentro da plataforma para você acessar, você não precisa comprar ele. E também o livro Raciocínio Matemático 1, que esse ano eu estou colocando ele 100% na plataforma. No ano passado eu coloquei só a metade dele, 500 questões.
Então, você tem o Base Matemática e tem o Raciocínio Matemático 1. Eles estão integrais na plataforma. Então, a plataforma é a mesma coisa que o YouTube? Não, a plataforma tem mais coisa. É o conteúdo do YouTube, mas esses 2 livros, só não pode baixar o livro, tá? Você acessa dentro da plataforma. E tem também conteúdos exclusivos, que só tem na plataforma. Por exemplo, provas simuladas, aulas adicionais, tá certo? Então eu vou mostrar aqui como que eu implementei essa distribuição de questões dentro dos capítulos aqui da nossa plataforma. Aqui está a nossa plataforma, tem aqui os 13 capítulos, capítulo de 1 até o capítulo 13. E eu vou mostrar aqui o capítulo 1, onde eu coloquei essas questões do Colégio Militar. Essas questões novas eu estou colocando aqui, ó, na aula 10, porque na verdade já tinha isso aqui, ó. Questões de concursos anteriores do Colégio Militar. Aqui, questões de 2017, questões de 2015, 2016. Então, além dessas questões que já estavam lá, você também encontrava questões do Colégio Militar dentro das aulas teóricas. Aqui, uma questão da Olimpíada Brasileira de Matemática. Anos, 3/7 são mulheres. Aqui, questão do Colégio Militar, que já estava na plataforma, mas aí, além dessas questões do Colégio Militar, que estão nas aulas e também estão aqui nessa parte, questões anteriores do Colégio Militar, eu coloquei aqui agora as questões novas, as questões de 2019, 2020 e 2021. Está aqui nessa área, aula 10. E olha aqui, questão de 2019, 2019, aqui 2020 Manaus, 2020 São Paulo. Tá faltando colocar aqui as de 2021, que por enquanto são poucas, porque a prova foi outro dia, né? E nem todos os colégios militares liberaram as provas ainda, mas vão ser colocados todos aqui. E aqui também, no meio das aulas, já tem questão de 2021. Olha aqui. Já na primeira aula, que se chama Enfrentando Problemas Difíceis, tem aqui, ó, questão do Colégio Militar de Salvador de 2021. Então, desde cedo você já vê na plataforma questões que caíram na prova de 2021, então você já vai se acostumando com essas questões. Aqui nessa aula número 2, tem também aqui questão do Colégio Militar, vamos ver, olha aqui, uma questão do Colégio Militar de Curitiba de 2020. Então, isso aqui que eu fiz na plataforma, você também pode fazer nos seus estudos. Pega as questões de 2019, 2020 e 2021, você já vai ter elas separadas, vai ter links, né? Se você tiver em vídeo, você tem links para os vídeos. Se você tiver os PDFs, você anota do lado de cada questão qual é o capítulo que isso vai entrar. E aí você vai fazendo durante o seu estudo normal. Então é só para dar uma ideia, para mostrar como você pode aproveitar essas questões novas do Colégio Militar, principalmente as de 2021, utilizar elas no seu estudo normal. E assim você vai estar se acostumando com essas questões desde o início do ano, desde o início do preparatório. Assim, e para informações sobre como se inscrever na nossa plataforma, é só você ir na nossa loja virtual. Aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra os links apropriados.